Sejam mais uma vez bem-vindos a uma tarde ou noite ou manhã de estudos, independente do horário que você está assistindo. Hoje, o assunto de hoje vai ser o mundo é perfeito e como enxergar esse mundo perfeito através de todas as aparências de ilusões, as aparências de conflitos e assim por diante. O mundo é perfeito aqui e agora, nesse instante. Essa é uma dificuldade de todos nós de enxergar, porque estamos acostumados com a batalha, com o conflito, com todas essas situações que nos levam a acreditar que a gente precisa lutar, a gente precisa combater alguma coisa, o mal, a gente precisa ensinar as pessoas. E esse não é o fato real do mundo, essa não é a realidade do mundo, porque o mundo é perfeito por si só e é a ignorância dos seres humanos que faz com que essa imperfeição seja vista em todos os lugares, né? Um exemplo disso é o comportamento humano com a própria natureza de não sincronicidade, não tem ele não entra em sincronia com a natureza, dando e recebendo, né, fazendo essa troca. Então o ser humano ele não consegue, dificilmente consegue, né, fazer esse ser abraçado e ser como que se diz? Ele não consegue entrar em ressonância com a natureza, ele não consegue receber da natureza o que lhe é devido e com o seu próprio trabalho, com o seu desenvolvimento, devolver a sua parte para a natureza, né? Uma dessas coisas é o que faz com que isso aconteça, é a dualidade que o homem vive no mundo. O homem vive no mundo a dualidade total e completa, imerso nela. Porque a busca dele é pela paz. Toda a busca do homem é pela paz. E a paz é uma das facetas naturais de Deus. E o ser humano tem dificuldade de encontrar essa paz. Um sábio espiritual consegue encontrar essa paz de uma forma mais tranquila no decorrer do seu crescimento, da sua jornada espiritual. Uma pessoa comum tem uma dificuldade maior de encontrar essa paz e busca ela atravessando, criando problemas e todos os conflitos, roubando e buscando ela de forma sem sinergia, sem se importar com o ambiente à sua volta, né? Então, por isso que a paz encontrada por um mestre espiritual é diferente da paz encontrada por um ser humano comum. Porque mesmo que se ele trilhe o caminho correto e bom, a paz dele pode ser tomada, né? Porque a paz dele dependeu do cargo, da situação financeira, do casamento, enfim, de todas essas coisas. Enquanto um mestre espiritual, um estudante espiritual, ele já entende que a paz não depende de nada disso. E por consequência, nada disso é importante de forma desvairada dentro do contexto desse mestre, desse estudante espiritual. Por isso que tem essa diferenciação. E por que o mestre consegue enxergar essa paz, né? É justamente porque ele já consegue enxergar toda a perfeição do mundo sendo expressa. Toda a perfeição daqui onde nós estamos. Toda a perfeição do caminho que cada um escolheu, seja ele um caminho de amor, seja ele um caminho de dor, independente do caminho escolhido, esse mestre consegue
entender e enxergar esse caminho. Então, ele sabe que mesmo uma pessoa que tem dificuldade, que está começando agora, ou que escolheu um caminho de conflito, ou o nosso irmãozinho que acabou optando por roubar, matar e assim por diante, né, traficar, né, assim por diante, mesmo esse irmão, ele está no caminho de busca da paz, de busca de harmonia. Ele só está buscando pelo um caminho mais conflituoso, que vai ter as suas dores e seus amores, né? Por consequência do próprio caminho que ele escolheu, né? Então, enxergar a perfeição do mundo é um pouco mais complexo do que enxergar a perfeição de uma planta, de um lugar e assim por diante. Porque o desafio completo mesmo é enxergar que mesmo aquele irmão que decidiu, tomou o caminho de violência, de corrupção, de tortura, seja lá o caminho que ele tomou, ele também está no caminho certo. Essa é uma questão. Entender isso é difícil, é uma coisa que não é qualquer um que consegue, porque não consegue soltar a própria dor, porque já passou pela mão desses irmãos que tem uma dificuldade em amar. Então, foi prejudicado, foi pisoteado, foi escamoteado, qualquer coisa assim nesse sentido, né? Quem de nós nunca teve um problema? Então, essa dificuldade que nós temos de enxergar a perfeição do mundo é justa, não é parte do caminho. Ela enxergar a perfeição do mundo só se torna possível a partir do momento em que você começa a enxergar a perfeição em você. Porque você também errou, você também tropeçou, você também fez coisas erradas, se não nessa, em outra vida, né? Então, você também errou. Então, como você vai enxergar a perfeição em ti se você é um ser falho, né? Então, a jornada de autorrealização, de autoidentificação, de autopercepção, traz esse ponto de equilíbrio também a mais para o nosso ser, né? Porque, aliás, não traz, né? Já está ali. A gente que nunca percebeu. Esse é o fato de todo caminho espiritual, né? Ele não é um caminho, né? Ele é só uma autodescoberta de quem realmente a gente é. A gente não é o ser humano que tem que ir fazer isso, tem que fazer aquilo, que tem que procriar. Nós somos seres espirituais infinitos, imagem e semelhança de Deus, né? E assim por diante. Então, e isso é literal. Isso é literal. Todos nós que estamos aqui, o pessoal que está assistindo, o pessoal que estuda junto também, já sabe disso, que todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, portanto, somos deuses, assim como Jesus deixou bem claro. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes para os apóstolos, né? Então, essa questão é nítida. Por mais que seja difícil de enxergar isso em nós mesmos, né? Porque somos falhos, temos preferências por amigos, por parentes, sabe, sei lá, ou pelo par romântico, né? A gente vai dar essa preferência, mas chega um momento em que isso começa a desconstruir, né? Como a gente já viu bastante coisa antes nos outros vídeos, a gente já desconstruiu bastante coisa, então enxergar a perfeição do mundo se torna cada vez mais fácil, porque você a enxerga em si. E você é o mundo. Você é parte do mundo. Então você começa a perceber que se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou onipresente, eu sou onipotente e onisciente. A diferença é que eu não consigo ainda expressar toda essa
divindade, né? Porque me falta amor para que eu possa enxergar que o mundo é perfeito, que está tudo certo, que não precisa voltar na dualidade, e é justamente o que o Joel, que é o nosso amado professor, ensinou em praticamente todos os livros dele. É a gente sair da faixa de percepção da dualidade, né? Porque a gente consegue perceber em alguns vislumbres a perfeição do mundo e das pessoas. Só que isso não perdura, porque as pessoas têm o seu quinhão, têm as suas preferências e nem sempre bate com a nossa. Então, por esse fato, torna-se difícil de lidar com as pessoas, porque vai estar sempre no estado de conflito. Porque o meu interesse não é o interesse daquela pessoa. Mas, de fato, quando a gente começa a desconstruir toda essa percepção de que somos um ser humano, que somos limitados, que nascemos e vamos morrer, e assim por diante, tudo isso começa a desconstruir, porque nós estamos indo além do que se é falado. A gente está experimentando cada palavra, né? Porque é literal, tudo que Jesus falou era literal. E quando o pessoal duvidava dele, ele já falava, olha, se das coisas desse mundo normal das pessoas aqui, dos seres humanos, eu estou falando, vocês não acreditam? Imagina se eu fosse falar das coisas do meu reino, ou seja, do reino de amor, do reino de compreensão, de plenitude, da onde é a natureza real de cada um de nós. Então, essa diferença é muito importante. E o caminho para isso é a meditação, é a percepção do nosso próprio ser, é reconhecer que cada passo é importante, cada etapa da nossa jornada é importante, porque às vezes a gente tem o costume de sair de uma religião, ir para uma outra. Tudo isso foi importante, teve o seu quinhão de importância, e é mais do que a gente possa imaginar. Por mais que as religiões tenham falhas, por mais que as religiões tenham em si pecado e falhado com a humanidade uma vez atrás da outra ali, né? Nós temos que admitir que cada trecho, cada pedaço, cada experiência que a gente teve é mais importante do que a gente possa imaginar ao chegar ao ponto de que mesmo as experiências mais excruciantes, mais degradantes que o nosso ser possa ter tido, seja amada de fato, como uma experiência de amor. Está aí o fato e a dificuldade de enxergar a perfeição em tudo. Esse é o fato mais difícil, porque o ser humano não consegue soltar a aparência de dor daquilo que foi. As pessoas ficam presas naquilo por anos e anos e séculos a fio, que morre e volta, depois vê o fulano lá que prejudicou novamente, ainda sente aquela repulsa, ainda sente aquele medo, ainda sente aquilo tudo voltando à tona, aquele sentimento todo voltando à tona. Então, é nossa jornada de auto-reconhecimento, de auto-identificação, que nos torna capazes de enxergar o mundo em perfeição. E é ir além das palavras, é experimentar cada uma das coisas. E só experimentando que é possível saber se aquilo é de fato. Ou seja, a meditação, a introspecção, ou qualquer outro nome que a gente dê para meditação, a experiência, tudo isso são etapas que a gente vai percorrendo para que a gente entenda com maior clareza cada parte do nosso ser real e não do ser que a gente acha que é. Que a gente acha que é, de fato, o Rafael, a Joana, a Marcela, sei lá quem, né?
que tem o título de doutor, que tem o título de engenheiro, que tem o título de funileiro, sei lá o que, qualquer héroe aí, né? Então, tudo isso são personagens que a gente vivencia durante a vida, mas esses personagens vão se desgastando conforme, vão se desconstruindo, na verdade, é a palavra certa, conforme a gente vai identificando o nosso ser. E através da meditação, através da percepção, da introspecção, a gente vai identificando tudo o que não é o nosso ser. E essa é a jornada, é identificar tudo o que não é o nosso ser. Porque o medo, a angústia, a impaciência, a raiva, todos esses sentimentos da psique humana, já que não somos humanos, não são nossos. Eles atravessam, porque a gente está imerso numa multidão que acha que é humano, né? Que são seres humanos, mas somos seres espirituais infinitos, imortais, que vivem além do tempo da galáxia, do tempo do Big Bang. Esquece, você vai viver muito mais além disso. As pessoas ficam presas tentando encontrar a imortalidade no corpo físico, mas o corpo físico é só um instrumento de aprendizado também, né? Então não tem muita utilidade, tem utilidade até certo ponto. A partir de um ponto onde a consciência começa a alcançar voos maiores, o peso do corpo se torna uma âncora, né? Então, toda vez que a gente começa a crescer espiritualmente, a identificar que, eu não sou a raiva. Então, mas não quer dizer que eu não possa sentir raiva. Por quê? Que é uma percepção de uma experiência. Mas o que essa percepção de experiência traz para você? Ela lhe convida a entender que aquilo não é você, embora você esteja sentindo. Aquilo não é você. Então, todas as experiências, todos os contextos que a gente vive no dia a dia são chamados que a gente tem durante o dia a dia para percepção. Eu não sou o engenheiro, eu não sou o fulano de tal, eu não sou o barqueiro, eu não sou o pescador, eu não sou o mestre, eu não sou o aluno, eu não sou o engenheiro, astronauta, médico, doutor, enfim, nada disso. E aí, quem já entendeu onde eu quero chegar vai fazer a pergunta: quem eu sou? Quem sou eu? Porque tudo, essa jornada, foi de descoberta do que a gente não é. Tudo isso não é o meu ser. O medo, a raiva, os títulos, os diplomas, tudo isso não é o seu ser. Porque se você perguntar para uma pessoa, quem é você? A pessoa vai falar o nome dela, mas esse é o nome, não é quem ela é. Aí você pergunta, não, aí você fala para ela, mas esse não é o você, esse é o nome. Quem é você? Aí a pessoa vai falar outra coisa, eu sou um engenheiro, não sei das quantas. Não, mas isso é sua profissão. Mas quem é você? Aí você começa a perguntar. Você pode fazer essa experiência com outras pessoas, mas o mais importante é que você faça consigo mesmo. Mas quem sou eu? E aí pode vir o pensamento à tona. Não, mas espera aí, eu não sou o especialista em informática, eu não sou nada disso. Quem sou eu? Quem sou eu? Esse momento de autoquestionamento tem muitos nomes, se chama no hinduísmo e acho que no budismo também, não sei se eles usam isso, mas tem o nome de Atma Vichara, que você faz esse autoquestionamento. Aconteceu a experiência, seja ela de aparência boa ou ruim, e vem a questão, mas isso não sou eu. Então, quem sou eu? Quem sou eu? E deixa o silêncio
dessa pergunta te responder por si só. O silêncio da pergunta traz à tona a resposta de dentro do seu próprio ser, porque é o único lugar que pode estar a resposta, é dentro do seu ser. Não tem outro lugar, não tem templo, não tem alto da montanha. Tanto é que os grandes mestres já diziam, templos e lugares sagrados não têm mais importância para a gente. O que importa é mergulhar para dentro. E o que ajuda realmente fazer esse mergulho para dentro é esse autoquestionamento. Quem sou eu? Quem sou eu? Pergunte-se agora, junto comigo, quem sou eu? E junto com esse questionamento, acalme seu coração, porque vão vir toneladas e toneladas de coisas do ego, porque o ego vai se levantar, porque essa pergunta e a resposta dela é igual a desconstrução do ego. Por isso que o ego vem e fala, não, porque eu sou o cara que ajudou, que fez, que aconteceu, que ajudou muitas pessoas. Não tem importância, você não fez nada mais do que sua obrigação no mundo de cooperação, porque é você mesmo do outro lado. Não tem outra pessoa que exista no mundo, porque só existe uma vida só. O professor Sandro que o diga, né? Onde ele estiver trabalhando lá, que ele que o diga, porque ele trouxe essa música dessa banda brasileira, o Rapa, né? Uma Vida Só, né? É uma música que, assim, a priori, para quem ainda está preso no julgamento, é uma música só de maconheiro. Ah, o maconheiro, que era o rótulo que deram pro cara lá da banda, né? Mas sai desse rótulo, descarta o rótulo, não importa. Não importa nem quem fez a música. Preste atenção na letra da música. Só tem uma vida. Não que essa vida seja finita ou que só eu seja essa vida. Todos nós somos essa vida, porque essa vida é Deus e o nosso ser é Deus. Aí quando você começa a fazer esse questionamento, entender que eu sou Deus, de fato, percebendo, sentindo e até no mais íntimo do seu ser, entendendo que você é Deus, não você o seu ego, porque o seu ego vai querer, nossa, eu vou querer ir na televisão falar que eu sou Deus, que eu sou o rei da cocada preta, né? Não é essa a questão. Deus é que nem Jesus, ele vai lá na intimidade, ele é a humildade, mas não a humildade humana que quer likes, que quer isso, que quer aquilo. A humildade divina, ela não aparece, ela não vai ser ovacionada por milhões de pessoas. A humildade divina não vai nem ser reconhecida pela humanidade. A divindade nossa não vai nem ser, não vai ser nem vista pela humanidade, mesmo que a gente expresse ela da mais bela forma e cor e expressão, não vai ser vista. Só um outro mestre, só um outro ser em posição de caminhada da jornada espiritual ou em posição de unicidade vai enxergar tudo o que a gente é de fato. Ou seja, vós sois deuses. Eu vou insistir nisso por muitas e muitas vezes, porque é através dessa verdade, repetindo, meditando sobre ela, que a gente vai apagando, né? Como que a gente limpa a água de um reservatório? Deixando a água nova vir, água nova e pura. Aí está a explicação dos
dos odres, né? A passagem dos odres velhos, né? Então, para vir os novos odres, que tragam os novos odres, né? Os novos vasilhames lá de vinho. Então, e agora com isso, né? A gente consegue parar e prestar atenção, mas onde que está a perfeição do mundo com tudo isso que eu falei? Se você começa a entender e perceber que Deus é o seu próprio ser, é de fato o seu próprio ser, entender mesmo, experimentar isso, como se experimenta caminhar, como se experimenta conversar com outra pessoa, como se experimenta uma outra cultura, como se experimenta um outro momento de relacionamento, um outro romance, como se experimenta qualquer coisa. Uma outra experiência é experimentando, saboreando essa verdade. E para isso tudo, né? Aí você começa a entender, se eu sou Deus, o fulano de tal, o vizinho chato, o cachorrinho que latiu, o passarinho que passou voando, o vizinho que toca música alta, todos vós sois deuses. Todos vós sois deuses. Ponto final. Aí a gente começa a entender que mesmo na aparência, aquela aparência do nosso eu que está ali passando uma necessidade na rua é momentânea. É o aprendizado que ele por si só escolheu. Ele por si mesmo, é claro que dentro das limitações da própria consciência dele, desperta, do nível de consciência desperta dele, ele escolheu aquilo como jornada. Como também o CEO da qualquer companhia multinacional escolheu aquela jornada para ele, através de cada momento em que ele decidiu fazer ou não fazer uma coisa. Assim como nós, que através de cada momento da nossa jornada decide meditar, sentar, parar, refletir sobre o nosso próprio ser, refletir sobre a experiência que a gente teve, o sentimento que aquela experiência trouxe, parar para pensar e falar, não, isso não sou eu. Mesmo que aquela experiência tenha trazido um sentimento maravilhoso de realização, mas isso não sou eu, é só uma experiência que eu tive. Só mais um dia de aula na jornada espiritual, para aprender a ser eu realmente. Então, aí volta-se a questão, quem sou eu? Quem sou eu? E medite sobre isso, esse silêncio que vem depois. Quem sou eu? Permita que seu coração sinta essa pergunta ressoando dentro dele. Permita que o seu próprio ser ressoe e te mostre o caminho dessa resposta. Permita-se receber a resposta que só vem em silêncio. Não esse silêncio do ambiente, o silêncio daqui, para aqui poder cantar. Gratidão a todos vocês que estão me escutando, que estão acompanhando. Não são muitos, não importa. O que importa é que esteja sendo bom e proveitoso para cada um de vocês que pode e está acompanhando. Um beijo no coração.